E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando, e o vídeo de hoje é para você que precisa de um conteúdo de literatura para sua redação, ou precisa de um resumo desse livro, ou vai prestar FUVEST, ele vai cair na FUVEST 2024. Bom, sem mais enrolações, vamos para o que interessa, já sabem, né? Pega seu papel e caneta, cola o olho aqui, pega aquele café e vem comigo. Bom, o livro de hoje ele tem algumas curiosidades, pessoal. Ele é da literatura africana, isso aí, ele não é de um escritor brasileiro, é de um escritor de Moçambique, da África. O título é Nós Matamos o Cão Tinhoso e é do Luiz Bernardo Ronvana, isso aí. Bom, antes de começar a te dar aquelas informações técnicas, deixa eu te atualizar, né? A gente, muitas vezes, quando é algum escritor brasileiro, eu até acredito que você tem alguma noção, mas, poxa, eu nunca ouvi falar do Luiz Bernardo, me explica um pouquinho. Pessoal, ele foi um militante na Frelismo. O que era Frelimo? Frelimo. O que era Frelimo? Era a Frente de Libertação Moçambicana. Moçambique aqui ele estava ainda sendo explorado, era colônia de exploração europeia. Não era independente ainda, o livro foi escrito entre 1963 e 1964. O nosso Luiz aqui, ele era um militante dessa Frente de Libertação de Moçambique e ficou preso entre 64 e 67. Bom, nesse período, depois desse período que ele foi solto, ele ainda foi secretário de Estado da Cultura, tá bom? Digamos que assim, ele era bastante atuante de forma política e ele também era uma espécie de exemplo, de modelo dos moçambicanos que, digamos que era parte da população que não era, que não ganhava muito com essa exploração, era a que mais perdia, tá? Ele sempre teve bastante holofotes nele, né, por conta da escrita, por conta da literatura, por conta dessa militância. Ele também era jornalista, então ele sempre teve bastante poder de voz, o que ajudou a escrita do livro e o que também colaborou para ele ser secretário e depois ainda para ele ser um exemplo, né, de libertação colonialista de Moçambique. Tudo bem até aqui? Agora vamos para aquelas informações técnicas, aquelas informações que eu sei que você acha meio chatinho, mas vai cair na prova, então toma nota aí. A obra faz parte do modernismo, a gente considera ela como uma obra modernista de Moçambique, escrita em 1964, então o espaço vai ser Moçambique e o tempo vai ser 1964. O narrador é personagem, vai ser o Ginho, e é o personagem, o narrador em primeira pessoa, e ele vai fazer parte de um conto. Na realidade, pessoal, esse livro, ele fala de 7 contos, tá? E o conto que ganhou mais nome, que ficou mais famoso, que o nosso escritor aqui, o Luiz, ele queria dar mais voz, é justamente o conto que vem com esse nome. Nós Matamos o Cão Tinhoso, ok? Esses outros contos, pessoal, conta bastante também sobre essa questão, esse momento de liberdade, de busca pela autonomia política, econômica e social que Moçambique pleiteava, que ele lutava, que ele queria, ok? Então, todos os contos você vai ver uma história nessa literatura africana, que a gente chama de literatura africana clássica, esse conto. Você vai ver bastante movimento de libertação, de guerra civil, nos outros contos também, tá bom? Yes! Enquanto aparece aqui para você um trecho desse conto do Cão Tinhoso, primeiro deixa eu fazer uma tradução aqui, né? Isso quando a gente muda de idioma, de língua, o português brasileiro para o português Portugal, a gente precisa fazer uma diferenciação. Lá em Moçambique, tinhoso não tem o mesmo significado que aqui. Tinhoso aqui parece aquele teimoso, aquele ranzinza, né? Lá não, o tinhoso era alguém muito que sofria muito, nos lembra uma sofreguidão, uma tristeza. Ele tinha uma tinha, tá? Esse tinhoso é porque é uma tinha, uma tristeza, é uma melancolia nos olhos desse cachorro, ok? Aí vamos entender um pouquinho o que era esse cão tinhoso. A gente está falando aqui de uma província que tinha lá o senhor Duarte, ele era um colonizador, tá? Que fazia parte aí do império e que administrava essa região, ok? Tinham bastante crianças aí que iam e vinham para a escola e sabe aquele cachorrinho aqui no
Brasil é o caramelo, né? Sabe aquele cachorrinho que tá abandonado na rua e todo mundo cuida, todo mundo conversa, ele acompanha as crianças, ele brinca com as crianças na rua? Você já deve ter visto alguma situação aí parecida no seu bairro. Bom, e esse é o nosso cão tinhoso, ele acompanhava essas crianças aí pra escola, ele ficava sempre grudado nas crianças, só que, pessoal, ele era um cão sofrido, então ele tinha feridas, ele tinha uma pele meio ressequida, ele tinha como se fosse uma sarninha, ele tinha bastante machucado, ele era magrinho, dava pra ver as costelas do nosso cão tinhoso, então ninguém queria ficar muito perto dele, exceto o nosso narrador, o Ginho, e exceto uma amiguinha dele. Eles ainda alimentavam, faziam carinho, tem uma parte do conto que fala que ele fazia carinho nas feridas, isso daqui tem uma simbologia, tá? Fazia carinho nas feridas desse cachorro, que alimentava, dava carinho, brincava, dava atenção para esse cachorro. Bom, chega um certo dia, cansado de ver aquele cachorro ali, sujo, doente, magro, o senhor Duarte chama essas crianças e lança um desafio. Escuta, eu quero ver aqui quem é que vai ser capaz de matar esse cachorro. Porque afinal de contas, ele só tá aqui deixando mais feio ainda, ele só tá trazendo, ele pode até trazer doenças para vocês. Eu não quero esse cachorro andando para lá e para cá aqui, deixando meu bairro, a minha província mais feia ainda. Peguem esse cachorro e levem para o mato e se desfaça deles. Pessoal, um fato curioso aqui é que cada criança apareceu com uma arma mesmo. A gente tá falando de guerra civil, a gente tá falando de África. Eles apareceram, cada um com uma arma lá, e foram levar esse cachorro pro mato. Aqui começa a maior parte do conto. E daí são linhas e linhas, folhas e páginas falando do quanto que esses meninos ficavam no impasse. Afinal de contas, eram crianças que tinham que matar um animalzinho com que eles já tinham uma relação diária. As crianças não tinham raiva daquele cachorro. As crianças, quiçá, não tinham assim tanto nojo, tanto asco desse cachorro. Mas elas se sentiram, sabe, assim, imbuídas, meio que desafiadas pelo senhor Duarte. E nesse impasse, o nosso Ginho, observação aqui, tá? O nosso Ginho, ele era aquele garoto da escola que ninguém queria jogar bola com ele, ninguém queria que ele participasse dos esportes. Se tinha voleibol, handball, brincadeirinha de luta, pega-pega, esconde-esconde, ninguém queria brincar com ele. Fosse a brincadeira que fosse, ninguém queria o Ginho lá. E aí Ginho viu que ali era uma forma de ele se mostrar para as pessoas, de ele se impor para os amiguinhos dele. Falar, escuta, vocês não me desprezavam tanto, olha aí, agora sou eu que mato esse cachorro. Só que o impasse dele é porque era ele que gostava do cachorro, era ele que alimentava, que dava carinho. Você entende aqui? O que o autor nos coloca? Essa situação afetuosa, humana, são laços invisíveis, né, que existem entre as pessoas e os animais, né? Que muitas vezes você não precisa ter um cão, um gatinho, um animal de estimação, uma ave em casa, seja o animal que for. Mas só de você afagar um cachorro na rua, assoviar para uma ave, você praticamente está fazendo um ato ali de afeto com ele. E que é uma ligação invisível, mas que você não tem, de repente, vontade nenhuma ou coragem nenhuma de fazer mal para esse animalzinho. Mas aqui eles estão numa situação tão animalesca, tão de abandono, essas questões humanas são tão esquecidas dentro de uma guerra, os indivíduos eles são tão robotizados e primeiramente pensam na questão da segurança, né? Afinal de contas, se eles voltassem lá pro bairro e falassem pro senhor Duarte que não tinha matado o cachorro, acabou a moral e o cachorro ia morrer do mesmo jeito. Você entendeu aqui? Eles precisavam se impor. Detalhe aqui também, tá? Que o livro nos coloca para pensar. Quem era esse cachorro? Ele representava Moçambique. Quem eram essas crianças? Era a própria Moçambique em guerra, se matando em guerra civil, porque dentro de uma guerra civil muitos inocentes morrem. E quem era esse senhor Duarte? Representava esse colonizador que estava ali explorando. Você entendeu aqui que o livro ele não fala só de matar um cachorrinho, ele fala de uma guerra civil e coloca esses personagens para representar determinados indivíduos dentro dessa guerra. Detalhe aqui, tá? Uma parte do conto fala que foram para esse mato aí matar esse cachorro
eram crianças brancas, crianças negras, crianças amarelas, crianças pardas, crianças gordas, crianças magras. O que ele está falando? Ali todo mundo está se juntando dentro daquela guerra e todo mundo vai matar inocente, assim como aquelas crianças estavam matando aquele cachorro. Fez um pouquinho de sentido aí? Bom, o que acontece, né, pessoal, é que depois, como eu te falei, depois de uma longa enrolação, chega no final e realmente ele mata o cachorrinho, o Ginho, tá? E detalhe, quando chega na escolinha, quando chega pra contar o que aconteceu, o Ginho não tem coragem de falar pra professora. Ginho não tem coragem de externar e contar o que ele fez. Ele, olha só, ele teve uma ação em que ele não se identifica. Sabe quando você faz algo e daí você tem muita vergonha? Agora vamos lá, falando da simbologia, tá? Dessa guerra, desse cachorro, dessas crianças, desse senhor. Eu falei um pouquinho quem era o senhor, eu representava lá o europeu. O cachorro representava Moçambique e todos os inocentes de Moçambique, e as crianças demonstravam ali os moradores de Moçambique que acabavam entrando na guerra para matar os outros, ok? Agora, observação. Cão tinhoso, olha só a imagem desse cão aqui. Ele tem olhos azuis. O que representava esses olhos azuis? Tem alguma coisa a ver? Tem sim. Esse olho azul, pessoal, representava aquela pele. Sabe quando a pele é tão preta, tão preta, tão preta que chega a ser meio azulada? É isso, é aquele negro moçambicano que parece que a pele é meio azulada. Mas também dizem alguns críticos que o intuito de mostrar esse olho azul também é fazer referência ao europeu, ao quanto que há de mestiçagem, de mescla dessas raças, tá? Outra observação aqui, por que cão tinhoso? Por que esse cão necessariamente apareceu aí já com feridas, morrendo, magro, doente? Por que necessariamente isso? Tem uma simbologia? Tem também. A simbologia aqui é que ele é esse sistema colonial decadente, esse sistema aí de exploração colonial em pleno século XX. Na segunda metade do século XX isso ainda existe, isso tem que acabar, isso está morrendo, isso está doente no mundo. Fez sentido? E claro, a morte do cão é quando o desejo mesmo era matar todo o sistema colonial, era colocar fim nele, é que naquele momento que ele fosse abaixo e ali você instalasse uma república que acabasse de uma vez por todas e de modo imediato com essa exploração desse império, dessa monarquia, desse indivíduo que chega aqui, ele é colocado no poder, ele governa algumas pessoas, né? Ele governa essa população, essas pessoas que não se identificam, que não votaram, que não elegeram, que não se tem representatividade nesse indivíduo. Então a gente precisa matar isso de uma vez por todas. O mais interessante dentro desses contos é que você olha o conto, você pega o livro e você fala, que bobeira. Matar um cão, né? Um cão tinhoso ainda. E quando você entra nessa literatura e começa a interpretar, o mais fantástico de um conto é que ele é sempre visto com bastante metáfora, com bastante comparação, com bastante simbologia. Tudo tem uma mensagem ali. Vê se fez sentido para você. E eu particularmente só fui ler esse conto aqui já na faculdade. E a cada vez que, exatamente com essa mesma postura, vou ler esse livro aqui, nossa, que bobeira, que simplista isso. E foi basicamente ali chegando no meio do livro e eu já estava ali fazendo bastante comparações, bastante simbologias com a ideia da história da África, com a colonização europeia, essa colônia de exploração, o quanto que isso influencia na África até hoje, afinal de contas foram séculos de exploração e hoje a exploração ainda continua de forma tênue, de forma indireta, mas continua, quiçá, tão violenta quanto antes. Vê se fez sentido aí pra você. E agora, um dos pontos mais importantes é depois que eu sempre faço uma aula, sempre tem algum aluno que pergunta, tá, Pro, e daí? Eu até entendi, mas como que eu vou colocar isso na redação? Não fez muito sentido agora. Pessoal, você consegue colocar isso quando se fala de minoria social, você consegue colocar isso quando se fala de educação, você consegue falar quando se fala de segurança, afinal de contas eu falei ali que houve um desafio pelo senhor Duarte, em questão de minutos as crianças estavam com armas na mão. Você consegue falar da questão da sustentabilidade, o quanto que a vegetação, o quanto que o meio ambiente africano no geral, do continente inteiro, não só de Moçambique, foi muito explorado, a questão dos diamantes, das pedras preciosas, a questão da falha geográfica ali, da falta de hidrovias e quanto que o europeu que muito explorou, tirou muito dinheiro de lá, não colocou R$1 para um real, né, ou $1
para investir. A ideia é essa, você entende? Você conseguir pegar essa historinha, pega um recorte dela, de sustentabilidade, ou de educação, ou de segurança, ou de minoria social, ou de tecnologia, olha só, como que tinha arma, Kelly, como que tinha arma e não tinha tecnologia, não tinha investimento em infraestrutura, de logística, de transporte, de moradia, de educação, de escola, de segurança. Como é que funciona isso, afinal de contas? Porque a tecnologia ela era investida onde era interessante para o colonizador. Onde não é interessante, para que eu vou colocar tecnologias? Afinal de contas, isso não vai retornar para o meu bolso, isso vai retornar para Moçambique. E eu não quero, eu quero que venha para o meu bolso. Fez um pouquinho de sentido para você? Yes. Bom, promessa cumprida, por hoje é só tudo isso. Deixa aqui nos comentários se você já tinha lido esse conto, se você não tinha lido, se te abriu o radar, conta aqui pra mim se você já utilizou numa redação, vou adorar saber, tô esperando o seu comentário por aqui, tá bom? Obrigada por hoje, claro, vai lá, gabarita essa redação.